Em relação a outros pontos da agenda desta sessão, o PAICV fez a sua interpelação sobre a implementação do regime jurídico do emprego público, acusando o governo de ter sido infectado pela síndrome do começar de novo e da descontinuidade. Julião Varela criticou os sucessivos atrasos na implementação do PCFR da classe docente e das outras carreiras especiais, deixando vários questionamentos ao Executivo. O maior partido da oposição iniciou a sua interpelação sobre a implementação do regime jurídico do emprego público, acusando o governo de ter sido infectado pela síndrome do começar de novo e da descontinuidade, contrariando assim as boas práticas que recomendam a estabilidade legislativa, sobretudo quando se trata de leis de bases. Para o PAICV, a estratégia do governo MPD é ignorar tudo o que foi feito pelo governo anterior numa política de bota abaixo. Durante todo o mandato anterior e neste, que quase a terminar, a estratégia foi empurrando com a barriga a resolução dos problemas, e é neste quadro que surge a Lei de Bases do Emprego Público para substituir a Lei de Bases da Administração Pública de 2009. Lei essa que foi aprovada em janeiro de 2023 para entrar em vigor 60 dias depois, ou seja, em março de 2023. E aí está o começar de novo. 180 dias para toda a regulamentação desta lei, 180 dias para a aprovação do PCFR dos funcionários da carreira do regime geral, mas 180 dias prefazendo um ano para a adequação dos PCCS e dos funcionários das carreiras especiais. E qual é a realidade atual? Desconhecem-se as regulamentações já feitas e as por fazer. O PCFR dos funcionários do quadro comum, ainda por implementar, continuam em fase de publicação das listas de transição por ministérios. E do quadro especial foi recentemente aprovado o PCFR para a classe docente, sem tempo para a sua aplicação prática, por fragilidades na gestão da base de dados dos recursos humanos da administração pública. Em relação à classe docente, tudo ainda não passou de propaganda. O PAICV critica os sucessivos atrasos na implementação do PCFR da classe docente e das outras carreiras especiais, deixando vários questionamentos ao Executivo de Ulisses Correia Silva. Para quando a efetiva implementação do PCFR do quadro comum da administração pública? Quantos diplomas de desenvolvimento já foram concluídos? Quais são? Que áreas faltam ainda regulamentar? Para quando a adequação do PCCS dos funcionários das carreiras especiais às normas e princípios da Lei do Emprego Público? Qual é o valor do custo de toda esta reforma legislativa na parte da feitura das leis e dos regulamentos? Que soluções para as carreiras profissionais que não vão ter PCFRs? Que soluções para repor a perda do poder de compra dos pensionistas, que se situa em torno dos 20%? O PAICV faz um retrato sombrio da atual situação na administração pública cabo-verdiana. Proliferação de contratos de prestação de serviço, grandes atrasos no pagamento de salários, transferências compulsivas e grande demanda por licenças sem vencimento e abandono da administração pública rumo à imigração, mesmo por parte de quadros da saúde e educação, obrigando o governo a fazer recurso a estagiários por tempo indefinido para suprir essas saídas. Por fim, o maior partido da oposição vincou que a inflação acumulada situa-se em 20%, sem esquecer que muitas classes profissionais ainda não foram contempladas com PCFR, ficando com as expectativas frustradas quando ao governo falta apenas um ano para terminar o mandato. Em reação, o ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública justificou os atrasos com a complexidade do processo devido ao caráter inovador das reformas do pacote legislativo. Já o MPD lembrou que a Lei do Emprego Público é a maior reforma administrativa das últimas décadas, acusando o PAICV de ter criado o problema ao não resolver o assunto até 2016. A Lei do Regime Jurídico do Emprego Público é a maior reforma administrativa das últimas décadas. Um corte radical com o passado do favoritismo, clientelismo e inércia institucional. Nesse sentido, somos obrigados a concordar com o deputado Julião Varela. Descontinuamos, sim. Descontinuamos o compadrio e passamos para o mérito.
Descontinuamos a opacidade e passamos para a transparência. Descontinuamos a precariedade, passamos para a dignidade. Descontinuamos privilégios obscuros e passamos para a justiça funcional. Implementamos o primeiro programa de regularização de vínculos precários com sucesso. E estamos a implementar o segundo programa, permitindo que milhares de trabalhadores passem a ter vínculos permanentes integrados numa carreira. Criamos critérios de desenvolvimento profissional com base no mérito, eliminando mais uma vez favoritismo. Este é o governo que valoriza os trabalhadores com medidas concretas e sustentáveis. Estamos perante uma oposição de memória curta. O PCV vem hoje interpelar o governo com ares de indignação, mas perguntamos, onde estavam quando congelaram progressões por mais de 10 anos? Onde estavam quando colocaram técnicos superiores com salários congelados por 2 décadas? Prometeram planos de carreira e só entregaram mais e mais burocracia. Falam de justiça laboral, como se estivesse a inventar ontem, mas o país tem memória. E a memória diz que quem hoje critica foi quem criou o problema. Não nos acusem do que vocês deixaram por fazer. Acho que é de muito fácil consenso concluir-se que a nova Lei de Bases de Emprego Público implantou em Cabo Verde um regime jurídico absolutamente inovador, alterando substancialmente muitos dos conceitos com que nos havíamos habituado durante décadas na função pública cabo-verdiana. É quase tudo novo na substância do novo regime de emprego público em Cabo Verde. Mas a verdade também é bom que se diga, que mudar não é heresia alguma, que reformar não é heresia alguma. Como regime geral é aplicável tendencialmente a toda a função pública, saímos de facto do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, aprovado em período colonial, passando para a Lei de Bases de 2009, para desembocarmos no novo regime de emprego público de 2023. Regime inovador, ousado e muito exigente, é certo. Novos conceitos, novos enquadramentos, reformulação de conceitos antigos e alteração substancial de pressuposto de evolução nas carreiras. Passamos de um regime em que prevalecia a nomeação como formalidade típica de vínculo ao funcionalismo público para um regime em que ela passa a ser residual, apenas para casos ligados a funções de exercício da autoridade do Estado, pelo que o contrato de trabalho passou a ser um instrumento corrente de vinculação ao trabalho na função pública. A estruturação das carreiras assente no conceito de função e não de cargos, que muitas vezes se confunde com o nível da carreira e categoria profissional. A aplicação de uma única grelha de remunerações e de um único modelo de avaliação de conteúdos funcionais aplicáveis de modo uniforme para todas as carreiras e todos os serviços de administração pública. E a introdução do conceito do GEF, Grupo de Enquadramento Funcional, e das evoluções que impõe a nível vertical e horizontal.